E hoje nós vamos entender sobre o homem neutro, verdade, sobre a salvação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, nós entendemos pelas Escrituras o plano de Deus, e através do plano de Deus é que nós entendemos aquilo que Deus tem verdadeiramente para nós. Aqui há o relato, na criação, no princípio, de duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para nós entendermos o plano de Deus, nós devemos estar totalmente claros sobre essas duas árvores e o que elas representam. O que estas duas árvores representam? A árvore da vida, ela representa o próprio Deus em Cristo como a nossa vida. Há uma representação dessa árvore da vida como o próprio Deus, pois ela é vida e fonte de vida, como diz o Salmo 36. Agora, em João, capítulo de número 17, verso 3, nós lemos: E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti somente, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna está ligada em conhecer a Deus verdadeiro, pois o Deus verdadeiro é a vida em si mesmo. Esta árvore da vida representa Deus, por Deus ser fonte de vida. Lemos também em 1 João, capítulo 5, versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ora, a árvore da vida, ela representa Deus em Cristo, sendo Cristo a nossa vida. Ainda lemos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse versículo está falando de Jesus. Jesus está falando aos fariseus que ele é o próprio pão do céu que desceu de Deus, mas esse pão, ele dá vida ao mundo. Se o pão que desceu do céu dá vida ao mundo, é porque o mundo está morto. Morto em quê? No segundo simbolismo que nós temos, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ela representa Satanás, a fonte de morte. Ora, se nós temos a árvore da vida, que representa Deus em Cristo, sendo Cristo a nossa vida, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim também, que produziu fruto agradável à comida, porém que gerava morte. Lemos no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, está falando de Cristo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nesse versículo entendemos que o diabo, ele tinha um império da morte, o controle da morte sobre si. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus então, falando sobre Satanás, ele chama Satanás, ou Lucifer, de ladrão. Então ele diz: o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esses versículos nos mostram que o diabo, ele tinha esse império da morte, que foi aniquilado pela morte de Cristo. E Jesus então, falando sobre ele, fala que ele vem com esse objetivo, e um dos objetivos é matar. No princípio, havia três partidos: Deus,
o homem e Satanás. Deus, fonte de vida, o homem, neutro, podendo escolher entre a vida e o outro partido, que era Satanás, a morte. Então a árvore da vida estava no meio do jardim, e ela tinha todo o poder para gerar vida eterna ao homem, que na sua inocência estava neutro nesses dois partidos. Mas ele foi induzido a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, o ato de Adão, esse ato de Adão, foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, induzido por Lúcifer. Esse ato não foi apenas desobediência, mas ele recebeu dentro de si o fruto contendo o poder reprodutor da natureza satânica. Por isso veio a queda do homem. O homem estava neutro, não tinha vida eterna, mas também não tinha morte. Quando ele desobedece a Deus, comendo do fruto que Deus avisara para ele não comer, então dentro de si começou a gerar um fruto, e esse fruto é um fruto reprodutor de morte, da natureza de Satanás. Então o homem deixa de ter a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e ele passa a ter dentro de si a natureza de Satanás, e consequentemente passar e provar a morte, que foi uma consequência do ato de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos deixa bem claro: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte ela só veio ao mundo por causa do pecado, e o pecado só veio por causa de um homem. Esse homem é Adão, o princípio da criação de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A reprodução de Adão, que hoje sou eu e você, nascemos então com esse pecado dentro de nós. Então o homem por si mesmo, pela sua própria natureza, ele é induzido a pecar. Há dentro de nós um ser, um monstro que Paulo fala lá em Romanos 7, chamado pecado. Presta atenção. Pecado não é adultério, não é mentira, não é desonestidade. Pecado é a natureza de Satanás dentro de nós. Os atos do pecado, que lá em Romanos, até o capítulo 5, é denominado de pecados, são os atos. Quando nós mentimos, nós estamos apenas externando aquilo que está dentro do nosso interior, que é a natureza pecaminosa de Satanás. Ele é o pai da mentira. Se nós mentimos, nós somos filhos do diabo. Ele foi homicida desde o início, e quando nós cometemos homicídio ou matamos alguma pessoa, não com uma arma branca, uma arma de fogo, mas quando nós matamos uma pessoa em nosso coração, pelo ressentimento, pela amargura, pela falta de perdão, nós somos homicidas. Então não é nós mais que fazemos isso, mas o pecado que habita dentro de nós, essa natureza pecaminosa que está dentro de nós, é que nos faz cometer esses atos, os atos dos pecados. E esse ato de Adão gerou então o pecado. Em consequência, o pecado trouxe ao mundo a morte. Por isso, todos os homens, eles pecaram. Então eu e você, queridos,
não temos força nenhuma contra nós mesmos, senão pelo ato de Jesus Cristo. Porque dentro de nós há a semente do fruto, que é a natureza de Satanás. Por causa disso, Deus cumpriu o plano da remissão, que seria a redenção em Cristo Jesus. Nos redimir do pecado e nos comprar de volta para Ele, para que nós possamos ser propriedade exclusiva dEle. Ele nos compra de volta através do sangue de Jesus Cristo, porque nós fomos comprados por bom preço, por isso glorificamos a Deus em nossos corpos. Esse ato lá em Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 2, ele começa então. Hoje o nosso estudo está baseado no capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, nos afirma: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da nossa justificação, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes em quê? Na graça, que é dada por meio de Jesus Cristo. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Querido, se você vir se gloriar algum dia, não se glorie pelo status que você tem de formação intelectual, ou pela nobreza que você é, um homem nobre, ou porque você é um bom pai, ou uma ótima mãe, ou porque você é um bom ministro do Senhor, ou porque você é um cidadão exemplar. Não se glorie por essas coisas. Mas a única coisa que o homem tem que se gloriar nessa vida é se gloriar pelo fato que nós temos uma esperança. O que é esperança? É algo que nós esperamos, que nós almejamos, que é a glória de Deus. Por mais que nós venhamos a passar por todas as lutas e dificuldades, porque na continuidade desse versículo 3, ele diz que nós não nos gloriamos apenas por causa disso, nós não nos gloriamos apenas por causa da glória que há de vir, mas nós nos gloriamos pelas tribulações, os intempéries da vida, coisas ruins que acontecem. O cristão se gloria nisso, porque a tribulação, ela traz perseverança. E essa perseverança, que é algo de perseverar, de não desistir, de continuar em Deus, ela gera esperança. E essa esperança que é gerada na tribulação, ela não morre. Ela é uma esperança perfeita para que nós venhamos nos encontrar com o Senhor na glória. Então, deixou bem claro que nós lemos que o homem estava corrompido com o veneno da serpente, mas nós fomos justificados. O que é justificados? É ter uma justificativa, um atestado médico. É uma justificativa porque você faltou ao serviço. Quando você chega com um atestado médico ao seu patrão, você então está falando a ele que você só não foi ao serviço naquele dia, porque você estava doente. E o atestado é a prova que você se compareceu ao médico, e o médico mandou você repousar. Então você foi justificado pelo atestado médico. A fé nos justifica, porque a fé é um dom de Deus, ela vem em nossos corações. Quando ela entra em nossos corações, nós refletimos a imagem do Filho. Uma vez refletindo a imagem do Filho, nós somos levados a confessar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Confessando Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo como selo, como penhor, como garantia para a salvação. Daí então nós começamos a desenvolver a nossa santificação, que é o ato de deixar o Espírito trabalhar dentro de nós. Porque você já foi salvo, justificado. O Espírito começa a te regenerar, te fazer de novo. É uma mudança que vem de dentro para fora.
é algo que acontece divinamente. Você pode até se esforçar a tentar uma mudança interior, mas é o Espírito que muda você interiormente. Por isso a importância de ter o Espírito dentro de nós. O problema é que muitas pessoas acham que tem o Espírito de Deus e não tem. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que está em Cristo. Está em Cristo é Ele infundido em você. É Ele tirando essa natureza pecaminosa, Ele arrancando a natureza pecaminosa, o poder do pecado, para que nós venhamos a viver em Cristo e por Cristo. Como Paulo declarou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu levo na carne, não levo por mim mesmo, mas levo pelo Filho de Deus. Quando Paulo declara essas palavras, ele já está totalmente ciente que agora aquele velho homem que Paulo cita lá em Romanos 7, que aquilo que ele queria fazer, ele não dava conta, o bem. Paulo queria fazer o bem, ele não dava conta de fazer o bem. Era como se você liga o computador e você está fazendo uma pesquisa e de repente vem uma imagem de um site, de uma mulher nua ou de um homem que quer me conhecer, mas você não entrou para ver isso. Você não estava com a mente nisso, você não foi pecar, você falou assim, eu vou ver algo diferente agora, vou ver um site. Não, você entrou para fazer uma pesquisa e de repente vê uma chamada. E você não quer fazer isso, mas você clica e acaba vendo. Depois vem um remorso, você fica triste, você fica angustiado, você não quer cantar na igreja, você não quer pregar, você se sente indigno. E o pecado começa a te colocar para baixo, e a acusação do inimigo da mesma forma, porque o bem que você queria fazer, você não fez, mas o mal que você não queria fazer, isso você fez. Ora, se você fez isso, já não foi você que fez, mas o pecado que habita em você, a natureza pecaminosa de Satanás. Agora, o ato de Cristo vir para nos redimir dos nossos pecados, Ele vai infundir o Espírito dentro de nós, e o Espírito vai dar vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 10, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga glória a Deus. Ninguém era salvo quando Cristo morreu, todos eram pecadores. Todos estavam com o veneno da serpente. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Há uma ira de Deus a ser derramada sobre o mundo. Mas se, quando eu era pecador, quando você era um pecador ainda, Ele morreu para nos dar vida, muito mais agora que eu já fui justificado, que você já foi justificado, seremos salvos da ira que há de vir, uma ira divina de Deus. Que é aquilo que nós estudamos aqui na terça-feira, na quinta-feira, de escatologia sobre a cavalaria do inferno. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A árvore da vida agora nos é oferecida. A vida em Cristo. A ira que está por vir, ela será para aqueles que não encontraram vida por Cristo, que representa a árvore da vida. Hoje, o homem não é mais neutro. Agora é uma questão de vida e de morte. Queridos, no princípio, o homem, ele era neutro. Agora, o homem já não é mais neutro. Agora você já não é mais neutro na questão de vida e morte. Agora é questão de escolha. Sim, olha só. Há um contraste muito grande no capítulo 5 do livro de Romanos. Porque do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 3,
versículo 22, fala de condenação. O homem sendo condenado. Quando nós vamos lá para Romanos, até o capítulo 22, do 3, é condenação. Do 23, do capítulo 3, versículo 23, até o capítulo 5, 22, nós temos o ato da justificação. É o ato de nós sermos justificados. É o Cristo nos justificando. Nós aprendemos aqui que você já não é mais neutro como no princípio. Está aqui a árvore da vida, está aqui a árvore do conhecimento, e você não coma desse, mas pode comer desse. E o homem comeu desse, da árvore do conhecimento. Por isso veio o pecado a morte, por isso todos pecaram, eu nasci pecador, você também, da descendência de Adão. O plano da remissão veio, nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós ainda, sendo nós pecadores. Agora, hoje, o homem não é mais neutro, porque é questão de vida e morte, querido. O evangelho é questão de vida e morte. Não existe meio termo no evangelho. Não existe um outro evangelho, não existe uma outra boa notícia, a não ser essa, vida e morte. Olha só o contraste que nós temos no capítulo 5 de Romanos. Pecado e graça. Lá no versículo 15 do capítulo 5 de Romanos nós lemos: mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom gratuito pela graça, que é de um só homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Abundou sobre muito. A ofensa de muitos morreram. Mas muito mais do que os morreram, foram alcançados pela graça de um só homem, esse homem Jesus Cristo. Aqui você tem que escolher. Você vai querer a ofensa de morte? Ou você vai querer a graça como dom gratuito para ter vida em Cristo? Você quer pecado ou graça? Você escolhe. Você já não é mais neutro em relação a isso. Pecado ou graça? Obediência ou desobediência? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Você já não é mais neutro. O que você escolhe? Obediência ou desobediência? Você quer se tornar um pecador pela desobediência ou um justo pela obediência? O ato de Cristo nos faz justos. O ato de Adão nos faz pecadores. Morte e vida, que nós queremos. Romanos 5,17. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou. Por causa de Adão, a morte reinou por esse. Muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vida ou morte. Nós não somos mais neutros nas nossas escolhas. E deixa de ser aquela pessoa meio termo. Eu não sou cristão, mas eu sou simpatizante. Eu não sou homossexual, mas eu sou simpatizante. Eu não sou bonzinho demais, mas também eu não sou ruim demais. Eu sou moderado. Moderado chama-se morno. Morno receberá uma condenação de ser vomitado da boca de Deus. Porque aqueles que se declaram totalmente mornos receberão a sua condenação. Aqueles que se declaram totalmente quente receberão a sua recompensa. Mas a maioria das pessoas que está em meio termo
Ele está na área cinzenta, ele está não na parte negra do pecado, ele não está na parte branca da santidade, mas ele está na cinzenta. Ele está usufruindo da paciência e longanimidade de Deus. Deus é longânimo, ele tem paciência para com os pecadores. Mas nós temos que sair da área cinzenta. Ou santo ou pecadores, queridos. Não existe meio termo. Ou você se entrega por completo a Jesus Cristo e vive a vida de Deus, ou se entrega por completo ao diabo e sofre as consequências de viver o reino das trevas. Ou é um político honesto, ou é logo um político corrupto. Não aquele meio termo, eu vou aceitar hoje, mas amanhã eu não aceito. Amanhã eu não aceito, mas hoje eu aceito. É uma escolha na vida de todo homem e de toda mulher. Porque o ato de Adão trouxe morte, e o ato de Jesus traz vida. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 21. Porque assim como o pecado reinou na morte, o pecado reina na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, vida ou morte? O pecado reina a morte. Já o versículo que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Jesus Cristo é a vida eterna. Para receber salário nós precisamos trabalhar. Trabalhando, recebemos o nosso salário, nosso ordenado mensal. Aqueles que trabalham para Satanás recebem um salário de morte. Agora, para Cristo não precisa trabalhar, porque é o dom gratuito, é o dom de graça. É como se o seu patrão falasse assim: vá para casa, não precise trabalhar esse mês, mas no final do mês o seu salário está na conta. Você vai falar: mas que patrão bom, eu não mereço esse salário, eu não trabalhei, eu não troquei as minhas horas, o meu tempo por esse salário, mas ele me deu de graça esse salário. Assim é o dom gratuito de Cristo, a vida eterna. Mas o diabo, nós temos que trabalhar para receber morte, e nós acabamos trabalhando mais para Satanás do que receber de graça o dom gratuito de Cristo Jesus. E nós chegamos então a uma conclusão. A proposta do evangelho nessa noite, presta atenção, querido. A proposta do evangelho dessa noite não é questão de ética, não é questão de você fazer o bem ou de você fazer o mal, porque a árvore, ela era do conhecimento do bem e do mal. As pessoas que praticam o bem comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas que praticam o mal comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A proposta aqui não é para você ter uma vida boazinha e bonzinho com todo mundo. A proposta do evangelho nessa noite é a questão de escolha. Escolher Deus para ter vida e escolher Satanás para ter morte. Continuar no caminho de Deus, que terá vida, ou continuar no caminho de Satanás, que o fim é morte. A proposta do evangelho para todo ser humano não é questão de você dar o seu dinheiro à instituição, não é questão de você doar o seu tempo e os seus talentos para a causa e obra de Deus, não é questão de você honrar o seu pai e a sua mãe. Isso são princípios que é gerado no novo homem quando ele recebe o Espírito Santo. Mas a proposta do evangelho é se você vai escolher Deus como gerador de vida, ou se você vai escolher Satanás como gerador de morte. É uma das duas questões, uma das duas. Não tem a terceira opção. É a árvore do conhecimento do bem e do mal que nos é dada nessa noite, ou a árvore da vida. A árvore da vida está à nossa direita, representando Deus em Cristo como a nossa fonte de vida, que nos tira da miséria do pecado, que não olha para o nosso passado,
que nos reveste de autoridade espiritual, que nos coloca acima de toda potestade, domínio e nome que se nomeia, tanto na terra como nos céus. Esse Jesus que nos dá um lugar nas regiões celestiais, ou nós trilharmos esse caminho de morte, esse salário que vai ser depositado no final dos nossos dias, chamado morte, morte eterna. Não existe meio termo para ninguém. É vida de graça ou trabalhar para a morte. Cabe a cada um de nós termos em nosso coração e na nossa mente essa convicção. Nós não somos neutros nessa decisão. Deus decide para mim. Satanás decide por mim. Se você quer, o poder está na sua boca. Quando você diz: Senhor, me dá fé para me crer nessas palavras. O Senhor então gera fé no teu coração. Gerando fé, você vê um espelho que é Jesus Cristo e confessa Ele como Senhor da tua vida. Uma vez confessando Ele, a sua vida espiritual muda para melhor e a sua vida terrena para pior. Diga glória a Deus. A vida terrena muda para pior, porque agora você vai ser odiado, porque você não é desse mundo. As pessoas não te aceitarão mais, porque você não concorda com a corrupção que elas vivem. Você será transformado, e aonde haver trevas, você será a luz do Senhor. Você não será reconhecido por homem nenhum, mas será aclamado nos céus. E a esperança que nós temos é essa, da glória de Deus. Fecha seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Confiamos plenamente no poder do teu evangelho e no Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glorificamos o teu nome por teu Filho amado Jesus, o Cristo, que veio a esse mundo e morreu quando nós éramos pecadores. No estado que nós estamos, de vergonha, o Senhor morreu por nós. E a vida passou a habitar em nossos corações. Por isso cremos na redenção, cremos na ressurreição, cremos na glorificação do nosso corpo. Te agradecemos, Pai, pela exposição da tua palavra. E agradecemos porque ela há de tocar em vidas e corações nessa noite. Cremos no poder do convencimento do Espírito Santo sobre a vida de cada um. Pai, guarda o teu povo de toda obra má e leves a salvo ao teu reino celestial. Que o poder do Evangelho de Cristo seja a nossa arma e a nossa defesa contra esse mundo caótico. E que nós venhamos, Pai, ser inundados pela graça e pelo Espírito dentro de nós. Que esse homem interior, que esse pecado que tenta nos vencer, seja derrotado a cada dia. E que nós venhamos ser transformados de glória em glória, à imagem do varão perfeito, Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor dessa igreja, para todo sempre. Toda a igreja diz: glória a Deus, glória a Deus.